estava aqui ensaiando, né, na hora do louvor. E teve um momento ali que eu abri a Bíblia, comecei a ler ali. O Espírito Santo começou a me tocar, veio uma presença de Deus, eu comecei a sentir assim. Foi algo diferente. E aí quem estava aqui falou assim, não, agora volta, para. Aí parou a música, parou tudo. Eu falei, oxe. Aí Deus falou comigo assim, calma, é só o começo. É só o começo do que Deus vai fazer, irmão. Daí a gente chamou para Ele vir com a glória dEle, e Ele vai vir com a glória dEle aqui. Então fecha os teus olhos, levanta as suas mãos e deixa o Senhor te encher com a glória dEle. Calma que Ele está cuidando de tudo. Calma que Ele está cuidando de tudo. Pai, eu oro pela Tua igreja nesta noite, Senhor. Eu oro pelo ministério de louvor, diaconato da Tua casa, os pastores, os líderes, jovens, adolescentes, homens, mulheres, crianças, todos que o Senhor tem trazido para este lugar, Pai. Derrama, Deus, do fogo, da Tua glória, que possamos, Senhor, entender o Teu reino, Pai, entender a Tua justiça, entender que Tu és um Deus, Pai, que cuida de nós, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor, neste lugar, Pai. Bendizemos o Teu santo nome neste lugar, Pai. Te louvamos, Senhor, ó Deus. Mas tem pessoas aqui com o coração quebrantado e contrito, coração endurecido. Nem nos louvores ela entendeu, na hora da ministração ela não entendeu. O Senhor é um Deus que está cuidando de tudo, mas ela ainda está preocupada. Alcança, Senhor, o coração dessa pessoa nesta noite. Alcança a Tua igreja nesta noite, Senhor. Alcança a Tua noiva. Vem com a Tua presença santa neste lugar, Pai. Nós clamamos, vem com o Teu reino, Teu fogo e a Tua glória. E Tu és um fogo consumidor, Pai. Eu sei, Deus, que o Teu fogo consome o pecado. Então tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que nos afasta da Tua presença, vem consumir agora com o Teu fogo santo. Vem purificar, Pai. Purifica a Tua noiva. Sara a Tua igreja, Senhor. Sara a Tua igreja. Oh Deus, Tu és grande, Senhor. Tu és grande. E a esse Deus grande nós louvamos. A esse Deus grande nós adoramos. A esse Deus grande nós glorificamos. E a Ele nós levamos a nossa vida. Apresentamos diante do altar e confiamos, Senhor, que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de nós. Amém, igreja. Aplauda o Senhor mais uma vez e glorifica o nome dEle, amém? Porque Deus tem cuidado de você. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado. Deus abençoe o ministério de louvor. Podem descer. Vocês são bênçãos. Olha, deixa eu dar uma pergunta para vocês, irmãos. Se você soubesse como a sua vida terminaria, ainda valeria a pena viver para você? Já parou para pensar? Eu sei que é difícil, eu sei que é pesado, mas se você soubesse, será que valeria a pena viver? Talvez você está conhecendo Jesus hoje, talvez você tenha anos na igreja, mas será que ainda valeria a pena? Ó, pode sentar no seu lugar. Glória a Deus. Pode dar mais luz aí para a igreja, por favor. Glória a Deus, aleluias. Isaías 38:19 diz assim que só os vivos, esses louvam o Senhor, amém? Você está vivo? Aleluias. Estão vivos? Só os vivos louvam, amém, irmãos? Só os vivos louvam ao Senhor. Eu quero ministrar uma palavra para vocês, que está lá em Salmos, no capítulo 39 de Salmos. Quem aqui já leu os Salmos todo aqui na Bíblia? Alguém já leu? Quem leu os Salmos aqui, levanta a mão. Glória a Deus. Poucas pessoas, né? Você que não leu os Salmos, você está perdendo, irmãos. Sério. É um dos livros mais bonitos da Bíblia. Os Salmos
a grande maioria deles foi escrito por Davi. Já ouviu falar da história de Davi? Na Bíblia. Eu sei que você deve ter visto filme, novela, desenho. Mas e na Bíblia? Você já leu a história de Davi? Só para resumir, irmãos, Davi foi o maior rei de Israel. Davi foi aquele homem levantado por Deus, mas a história dele não é tão bonita assim. A história de Davi, para quem é familiarizado, sabe que Davi, o seu pai e seus irmãos o rejeitaram também. Enquanto o profeta falou assim: eu vou lá na casa do pai de Davi para ungir ali o rei, o pai manda chamar os irmãos, mas Davi ele deixa lá esquecido, esse daí não conta. É assim que inicia a história de Davi. Davi, a primeira prova dele é lutar contra um gigante. Ele vence, irmãos, glória a Deus, aleluia. Mas imagina, você tem que lutar contra um gigante, irmãos. Eu fico olhando para a história de Davi lá com os filisteus, e eu penso assim: Senhor, se eu fosse um desses personagens. E a gente se coloca na história, né? Às vezes quando você está lendo, às vezes você pensa que você é o herói, às vezes você pensa que você é o vilão, às vezes você pensa que você é só um dos soldados medrosos que está lá atrás da colheita, né, se escondendo, né? É assim, quando você vai ler a história, pelo menos comigo é assim. Eu gosto de aprender desse jeito. E Davi, ele passa por lutas, até que ele agora alcança o reinado. E quando ele alcança o reinado, primeira oportunidade ali ele peca. Samuel vai dizer que quando os reis saíam para a guerra, para a batalha, Davi fica lá, espreita na janela, olhando uma moça se banhar. Ali ele erra, ali ele sofre. O reinado dele não vai tão bem, porque apesar de hoje ser considerado o maior rei de Israel, Davi, a vida dele acaba passando por muitos percalços, muita luta. A esposa fica grávida, perde um filho. Agora ele tem os filhos que estão ali, as crianças brincando, se divertindo. De repente essas crianças crescem e agora querem brigar pelo reino. Ele tem um caso de abuso na família. Um dos filhos abusa da irmã, o irmão abusa da irmã. Olha que terrível, irmãos, tem noção? Essa é a história de Davi. O filho vai lá e toma o trono do pai, ele quer matar o pai. Só que nos momentos de maiores dores de Davi, é onde ele coloca o que ele tem de mais precioso. E aí você encontra ali nos Salmos. Parece que é os momentos de mais tristezas de Davi, e talvez para alguns podemos dizer que é um dos textos mais bonitos. O livro de Salmos. Você vê a beleza, você vê o coração dele, ele se abre. Vocês receberam todo mundo recebeu aquela caderninho? Sabe aquele caderninho que você recebeu? Você tem um caderninho e uma caneta aí. E para a gente começar aqui a nossa mensagem, eu queria que você abrisse esse caderninho aí. Na primeira página eu queria que você colocasse o seu nome e a sua data de nascimento, em letra maiúscula, tá? Seu nome grande, assim, escreve seu nome grande, todo ele grande. E coloca a sua data de nascimento, assim, bem grande aí. Escreve assim. Glória a Deus. Pega lá, ó, você escreve assim, escreve seu nome, ó, Tiago 1984. Aí você escreve lá seu nome e sua data de nascimento. Vou explicar uma coisa para vocês. Você vai sair daqui hoje, você vai escrever seu salmo hoje. Oh, aleluias. Glória a Deus. Isaías 66, versículo 1 diz assim que Deus, Criador do universo, Criador de todas as coisas, Deus ele colocou ali, ó, acima dos céus o trono dele, e a terra ele fez de descanso dos pés dele. Você tem noção do tamanho do nosso Deus, irmãos? Tem noção? Quando alguém perguntar para você qual o tamanho do seu Deus, você fala assim para ele assim: olha, o meu Deus é grande. Ele é tão grande que o trono dele está acima dos céus.
E a terra é descanso dos pés dele. Olha aí para os seus pés sentado. Olha aí para os seus pés aí sentado. Olha aí. Você tem noção, irmãos, que é os pés de Deus pisando na terra? Você tem noção que o trono dele é muito mais alto que o seu? É muito mais alto que essa cadeira que você está sentado. A cadeira de Deus se senta. O trono é grande, é gigante. Você tem noção disso, irmãos? Aí esse Deus grande, ele começa criando o universo no princípio. Lá no início, lá em Gênesis. Gênesis 1, versículo 1 diz assim, no hebraico, Bereshit bara Elohim. Oh, aleluias. No princípio criou Deus os céus e a terra. Tem um padre falecido já. Ele era jornalista, ele se converteu, católico, virou padre. E ele começou a escrever em um dos textos que ele escrevia. E marcou muito para mim quando eu li o livro dele chamado Deus Negro. É o Ademar de Barros. E ele falou assim que Deus, na sua alta, infinita sabedoria, ele pegou uma bigorna da sua onipotência, pegou um martelo da justiça, e quando ele bateu na bigorna, fagulhas saltaram, e ele tomou na ponta dos dedos e lançou no céu, criando assim o céu estrelado. E eu olhei isso e eu falei, que lindo, que maravilhoso. Nosso Deus é grande. Nosso Deus fez isso com uma palavra, irmãos. Uma palavra. Apesar que há tempos atrás saiu uma matéria acho que, se eu não me engano, foi o Papa João Paulo, da Igreja Católica, e ele falou assim que Gênesis de 1 a 11 não é literal. Gênesis de 1 a 11 é uma alegoria, e que Deus não pode ter feito o mundo ali naquele 7 dias. E ele falou assim, olha, não tem como Deus ter feito o mundo nos 7 dias, eu não acredito, e Gênesis de 1 a 11 não é literal. E amém, fazer o quê, né? É a fé do padre, eu não tô aqui para criticar ninguém, não é momento agora. Mas a Bíblia fala que Deus criou tudo em 7 dias, 6 dias, né? No 7º ele descansou. Deus fez tudo bom, tudo perfeito. Se você quiser acreditar, você acredita. Se você não quiser, você não acredita. Mas eu estava olhando um pouquinho e dando uma estudada sobre estrelas, planetas, universo. E a gente tem um Deus grande, um Deus que habita acima do universo. O trono dele está lá no alto. E eu vi um texto que me chamou a atenção de hoje ele é considerado, né, um metafísico, Carl Sagan, onde ele fala que ele criou um calendário cósmico. Só para você entender, irmãos, ele criou um calendário cósmico. O nosso universo, ele tem 14,8 bilhões de anos, tem noção? E ele olhou assim, ele olhou o universo, ele falou, vamos mapear de estrela a estrela e vamos calcular a idade do universo. E ele olhou ali, ele viu que o universo ele tem bilhões de anos. Bilhões de anos. E ele falou assim, olha, eu vou pegar esses bilhões de anos e vou colocar num calendário. E criar um calendário cósmico. Imagina que você fosse pegar 14 bilhões e colocar ali janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. E só para ler aqui, imagina que dia 1º de janeiro estoura o Big Bang. Pum. Só para você ter ideia, 1º de janeiro, às 0 horas, 0 minutos, 0 segundo, o Big Bang ocorre de janeiro a abril. Cada segundo ali leva em média, 497, 503 anos. Cada segundo. Ele coloca assim, que já nos primeiros momentos surgem as primeiras estrelas e galáxias. Lá para o dia 15 de março, começa o surgimento da Via Láctea. Via Láctea é onde você está, tá, irmão? Só para você saber. Tá perdido? Tá na Via Láctea. Ele diz assim que lá para o dia 2 de setembro, começa a formação do sistema solar. 6 de setembro, a formação da Terra. Setembro, outubro, o surgimento da vida na Terra. Em dezembro, a vida evolui e se diversifica. 26 de dezembro, o surgimento dos primeiros dinossauros. Lá para o dia 30 de dezembro, acontece a extinção dos dinossauros. Fala que o asteroide atinge a Terra.
31 de dezembro, às 23h52, surgimento dos primeiros humanos. Às 23h59 e 32 segundos, começa a invenção agrícola. 23h59 e 55, sabe o que ocorre? O nascimento de Jesus. Às 23h59 e 59, irmãos, Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil. Meia-noite, momento atual, fim do ano, é onde eu e você está hoje. Irmãos, quem dera a gente pudesse contar os nossos dias, né? Abre a sua Bíblia em Salmos, capítulo 39. Sabe o que eu gosto na Bíblia, irmãos? Davi, ele era rei de Israel. Davi poderia ter escrito tantas coisas belas sobre a vida dele. Não precisava contar nada ruim, só coisa boa. Fui lá, lutei com o gigante e venci. Casei com a princesa. Tive meus filhos. Fiquei rico, morri. Meus filhos reinaram. Mas Davi insiste em contar e compartilhar comigo e com você alguns problemas. Davi insiste em compartilhar suas dores, suas tristezas, dificuldades. E eu acho que se fosse eu ou você escrevendo, acho que só eu, né? Só contaria coisas boas de mim, coisas maravilhosas. Esse Salmo de número 39, Davi, quando escreve, ele está passando por um momento de dor. Acredito que talvez ele já tenha passado, porque logo no título ele diz assim: para Gedutum, regente do coral, Salmo de Davi. Esse salmo é uma música, onde ele dá para o regente de coral, para que ele ministre o louvor lá em Israel. E é uma oração de Davi, muito forte, onde ele diz assim no versículo 1: disse comigo, tomarei cuidado com o que faço e não pecarei no que digo. Ficarei calado enquanto o perverso estiver por perto. Mas enquanto eu estava em silêncio, sem falar sequer de coisas boas, a angústia cresceu dentro de mim. Quanto mais eu pensava, mais ardia meu coração. Então decidi falar. Mostra-me, Senhor, como é breve meu tempo na terra. Mostra-me que meus dias estão contados e que minha vida é passageira. A vida que me destes não é mais longa que alguns palmos. E diante de ti, toda a minha existência não passa de um momento. Na verdade, o ser humano não passa de um sopro. Somos apenas sombras que se movem, e nossas inquietações não dão em nada. Acumulamos riquezas sem saber quem as gastará. E agora, Senhor, o que devo esperar? És minha única esperança. Livra-me de minha rebeldia e não permitas que os tolos zombem de mim. Estou calado e não direi uma só palavra, pois minha punição vem de ti. Mas por favor, para de me castigar. Os golpes de tuas mãos me reduzem a nada. E quando nos disciplinas por nossos pecados, consomes como traço que nos é mais precioso. O ser humano não passa de um sopro. Ouve minha oração, Senhor, escuta meus clamores por socorro, e não ignore as minhas lágrimas. Pois sou como estrangeiro diante de ti, e um viajante que está só de passagem, como eram meus antepassados. Desvia de mim o olhar, para que eu volte a sorrir, antes que me vá e deixe de existir. É difícil, irmãos. Você lê esse texto de Davi sem conhecer as dores do rei, ele passa despercebido. No momento de sofrimento, Davi, ele fica calado. Fala assim para a pessoa que está do seu lado, fala: fique calado. Para ser mais ousado, fala assim: cala a boca. Na hora da dor, na hora da dificuldade, na hora do problema, cala a boca. Coloca amor nas palavras e entende o que eu estou falando. Davi, ele diz assim:
tomarei cuidado com o que eu faço, e não pecarei no que digo, e ficarei calado. Você tem noção? No momento de dor, no momento de dificuldade, Davi escolhe ficar calado. Sabe o que acontece com ele? Quando ele está quieto, calado, eu imagino Davi tranca a porta do quarto, senta na cama, pensa ali tudo que aconteceu, todos os problemas que está acontecendo com ele, os inimigos que cercam ele. Foi tanta luta, tanta batalha, tanta guerra. Deus deu vitória? Amém, Deus deu vitória. Teve derrota? Muitas derrotas. E ele para e começa a refletir. Só que a gente sabe que o inimigo é astuto, irmãos. Presta atenção nisso aqui. Versículo 2. Mas enquanto eu estava em silêncio, sem falar sequer de coisas boas, a angústia cresceu dentro de mim. Deixa eu falar, irmãos. Tem hora que o problema vem, tem hora que a dificuldade vem, tem hora que a luta vem. Aí você começa a pensar, e aquele sentimento de angústia, de dor, ele cresce dentro de você. Davi sente isso, ele é humano. E ele diz assim no versículo 4: quanto mais eu pensava, mais ardia meu coração. Quanto mais ele pensava, mais ardia o coração. Até que ele resolve falar. E a Bíblia diz que quando Davi resolve falar, fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim: fale com Deus. Sabe, irmãos, na hora da dor e da dificuldade, fale com o Pai. É sério, irmãos, é muito sério isso. Você precisa entender isso, sabe por quê? Porque na hora da aflição, na hora da opressão, na hora da angústia, a tristeza, a culpa, o remorso, o coração de Davi apertado, ele fala com Deus. Eu imagino nesse texto Davi orando em pensamento, colocando ali diante do Pai. Ele fala para o Senhor: mostra-me como é breve meu tempo na terra, e mostra que meus dias estão contados, e que a minha vida é passageira. A vida que me deste não é mais longa que alguns palmos, e diante de ti a minha existência não passa de um momento. Na verdade, o ser humano não passa de um sopro. Tem noção, irmãos? Tem noção da dor e do sofrimento de Davi? Pega aí essa folha, escreve no mínimo 3 situações ruins que aconteceu com você na sua vida. Não sei, você perdeu alguém, perdeu um emprego, talvez um acidente, alguma coisa ruim que aconteceu. Coloca aí 3 situações que você talvez se recorda, e talvez vem na sua mente, você fala assim: isso aqui me derruba, isso aqui me desanima. Muitas vezes isso aqui até para, né? Algumas coisas às vezes até para a gente. Coloca aí. Oh, aleluia. Irmãos, Deus, ele é tão maravilhoso. Essa semana a gente se preparando para o culto, a Juliana recebeu um diagnóstico terrível, né? A gente foi para o hospital, a gente está indo para o hospital já várias semanas seguidas, e ela estava com tosse, com gripe. E aí uma das médicas falou assim: é tuberculose. Oh, meu Deus. Aí começamos a orar, colocamos algumas pessoas para orar, nossos intercessores. E graças a Deus a Juliana fez um exame e não foi nada. Glória a Deus, aleluias. A tosse que estava com ela, eu fiquei com tosse também. Oh, Jesus, mas Deus sabe de todas as coisas. Eu falei: Senhor, a pessoa tuberculosa não vem nem para a igreja, irmãos. Olha só, a gente preparando tudo aí. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Nosso Deus é maravilhoso, de tudo Ele cuida. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Se a gente fosse medir a vida do homem, lá
na Bíblia, quando Deus começa a criação, Ele faz o homem à imagem e semelhança dele, amém? E o Deus fazer o homem à sua imagem e sua semelhança, a gente pega algumas características de Deus. Tudo bem que o pecado estraga um pouquinho, né? Mas eu e você, a gente tem algumas características de Deus, amém? Deus é sábio, Deus é pai, Deus é amoroso. A Bíblia diz que Deus, ele é onipresente, onipotente. Mas sabe de uma das coisas que mais pega assim para mim, para você? É que Deus, ele não morre, né, pastor? Deus é imortal. E um Deus que não morre, quando faz eu e você a imagem e semelhança dele, a gente não quer morrer, né, irmãos? Porque morte não faz parte da nossa vida. Se um Deus que é eterno criou um homem à sua imagem e semelhança, o que a gente quer ser? Eterno, né? Pelo menos eu quero. Se tivesse, sei lá, uma fonte da juventude, uma fonte da eternidade, eu ia para a fonte da eternidade. Chegaria lá nos meus 965 anos, como Matusalém. E tudo tranquilo. Não é assim? Um Deus que é eterno, a gente se assemelha a Ele, e aí parece que a morte não entra na nossa cabeça, a gente não aceita, a gente não concorda, a gente discorda. Só que vai passando situações e situações. Só para você entender, quando Deus coloca o homem no jardim do Éden, Deus dá uma ordem para ele e fala assim: olha, você pode comer de tudo que está aqui no jardim, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal você não vai comer. Por quê, irmãos? Porque Deus fala para ele assim: no dia que você comer, certamente, o que acontece? Oi? Morrerás. Aí o homem agora come do fruto do conhecimento do bem e do mal. O que acontece com ele? Oi? O que acontece com o homem quando come do fruto do conhecimento? Não, mas até morrer, acontece o que antes? Ele é expulso do paraíso, né, irmãos? Deus não falou certamente morrerás? O homem morre? Eu imagino Adão pegando do fruto, mordendo ali do fruto, falando assim: não aconteceu nada. Vou dar mais uma mordida. Ué, tá tudo certo. Imagina Adão ali comendo do fruto e pensando: Deus falou que ia morrer, ninguém morreu. O que é morrer? Essa parte eu não sei. Aí agora Adão é expulso do paraíso. Clarice Lispector tem uma frase dela muito bonita que ela diz assim: toda vez que a gente come do fruto do conhecimento, a gente é expulso do paraíso, irmão. É sério. Eclesiastes também vai dizer muito melhor, que o que aumenta em conhecimento, aumenta em trabalho. Aí o homem agora, ele vai expulso do paraíso, caminha sem Deus, e aí ele percebe que o fim dele é a morte. Só que até chegar a morte para Adão, a Bíblia conta que passa 930 anos. Você tem noção disso? Adão não morre ali na hora que ele come do fruto. Demora 930 anos. Quem é que queria viver 930 anos? Eu queria, irmãos. Desculpa. Tô com 42. Se o senhor falar em 930, tá tudo certo. Tô tranquilo. Eu vou. Isso é mais um pouquinho, né, pastor Ricardo? Tá tudo bem, não tem problema com isso, não. Só que agora, irmãos, Adão caminha para morte. E aí o que acontece? Por conta do pecado, Deus vai diminuindo a expectativa de vida do ser humano. Até que chega um momento ali, após o dilúvio, que Deus fala: agora você vai viver 120 anos. Lá na frente o salmista vai dizer que agora é 90 anos. Ô, irmãos, pega outra folha aí, vai, faz uma linha assim, ó. Faz uma linha assim. Risca a folha assim no meio, faz uma linha assim, comprida assim, ó. Ali no início, você volta ali e coloca assim, ó. Na pontinha da linha você coloca assim, início, e coloca a data do seu nascimento. E que Deus dê graça para mim e para você, para a gente pelo menos chegar até os 90 anos. Porque do jeito que esse mundo tá, gripe, meu irmão, a gripe já me derrubou, meu Deus do céu, uma gripezinha, irmão. Oxi.
Você tem noção? Se Deus der graça, a gente chega até os 90 anos. Então faz uma linha ali, até os 90 anos. E com a idade que você tem, você que é bom de matemática, eu não sou, o único número que eu fiz foi da Bíblia. Então você que é bom de matemática, até os 90 anos. Quantos anos falta aí para você, irmãos? Mostra-me, Senhor, como é breve meu tempo na terra, e mostra que meus dias estão contados e que a minha vida é passageira. Deixa eu falar uma coisa para você, você que tem seus pais vivos, talvez você tenha seu pai, sua mãe, e você vê que eles estão pertinho aí dos 90 anos. Se Deus der graça, chega até os 100, 120. Mas você sabe que a gente não tem ciência para isso ainda, né? A gente não consegue imortalizar ninguém. Você já parou para refletir que se você vê sua mãe, seu pai uma vez no ano, só no Natal, quando você vai lá, você tem mais 5, 6 abraços para dar? Já parou para pensar nisso, irmãos? Já parou para pensar que você tem ali só mais, não sei, vou contando, é 10. A gente não faz aniversário, a gente faz contagem regressiva. Eu não estou com 42, eu estou com menos 48. E é isso, né? Não sei, falei números, só fiz da Bíblia. Você tem noção? Davi passa num momento de dificuldade dele, ele começa a clamar ao Senhor, e ele fala: Senhor, a minha vida é passageira. A minha vida é como um sopro. Você tem noção, irmãos? Você tem noção? Davi traz a reflexão e ele chama aí você a reflexão e ele fala: a gente está juntando tesouros e a gente não sabe quem vai gastar. Esse governo nosso agora, ele criou uma lei. Acho que não sei se foi aprovada, se não foi, mas uma das leis que eles criaram é com relação à herança, onde eles dizem assim que o pai trabalhou, mas o filho não trabalhou, então o filho não tem direito a todo aquilo de herança, e o governo tem direito de pegar uma parte. Você tem noção disso? Essa é uma lei que eles criaram. Não estou aqui para discordar, criticar, nem nada, eu só quero que você entenda. A minha vida e a sua é breve, irmãos. Você tem noção disso? A minha vida e a sua é breve. Só que o Senhor me convida, eu e você hoje, para olhar para a eternidade. Porque quando a gente fala de reino de Deus, e a gente aprendeu aqui na quarta-feira, né, Matusalém? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão. Só que a gente não busca a justiça de Deus, a gente não busca o reino de Deus. E aí a gente vai na nossa própria força, querendo que as outras coisas sejam o quê? Acrescentadas. Ah, meus irmãos, aleluias. Apocalipse capítulo 8, versículo 1. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso. Ele olha para mim, para você, e Ele sabe que a minha vida e a sua vida é um segundo diante de Deus. Aí Deus olha para mim e fala assim: ah, que bobo, tá juntando, tá guardando, tá semeando, aí não é Ele que vai colher. Vai lá, continua. Como ele diz lá em Lucas, né? Louco, esta noite pedirão a sua alma. E o que você tem guardado? O que você tem guardado? Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve absoluto silêncio no céu por aproximadamente meia hora. Meia hora. Irmãos, aleluia. Deus, Ele é maravilhoso, irmãos. Apocalipse 1:8, vai lá. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é, que era e há de vir,
o Deus Todo-Poderoso. Você consegue colocar aí nessa linha que você escreveu da sua vida o dia que você encontrou com Jesus? Porque esse Alfa e Ômega, ele marcou a sua vida, irmãos. Jesus é o cara que mudou o calendário. A gente tem antes e depois de Jesus. Tudo bem que você é ateu, tá tudo certo, mas você tem que concordar comigo que o ano que a gente está em 2026, depois do quê? Então se está em 2026 depois de Cristo, ele fez o quê? Existiu. Já parou para pensar nisso? Você consegue colocar o dia que você teve o seu encontro com Jesus? Quando que você encontrou com Ele? Sabe por quê, irmãos? Esse Deus, esse Jesus do qual vos falo, quando Ele adentrou no céu, lá em Apocalipse 8:1, houve silêncio no céu. Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que livra, que limpa, que sara. É aquele que restaura e devolve para mim e para você a eternidade que foi perdida. Porque o Senhor criou eu e você para ser um com Ele. E se Deus é eterno, Ele convida eu e você para viver o quê? A eternidade. Você consegue olhar para as coisas que é do alto agora? Porque a minha vida e a sua aqui, ela é breve. A minha vida e a sua aqui, ela é breve. Mas é a eternidade, irmão. Você tem noção? Se os cientistas estiverem certo e a Bíblia estiver errado, Gênesis de 1 a 11 não fizer sentido, e o nosso universo tem 14 bilhões de anos, e eu e você está vivendo agora no último segundo, e o Deus está te convidando para viver a eternidade. Você ainda tem mais 14 bilhões de anos para frente. No seu lugar eu já estaria aplaudindo e glorificando o nome dele, porque ele tem uma promessa de vida eterna para mim e para você, irmãos. Eu já estaria buscando a presença desse Deus e falado que nem Davi, mas vale um dia na tua casa do que 1000 em outros lugares. E a gente só entende isso, sabe por quê, irmãos? Lá em Apocalipse 21, 2 e 3, quando o salmista diz no Salmo 39, versículo 7, agora, Senhor, o que devo esperar? És a minha única esperança. Davi entende que os dias dele estão contados. Abre aí Apocalipse 21, 2 e 3, rapidinho, por favor. Ele entende que os dias dele estão contados. E sabe o que ele olha? Vou contar até 3 e você lê, vai, 1, 2, 3. Três. Oh, aleluias. Ah, irmãos, 7h15 já, meu Deus. Não era nem para ter louvor, Adriano. Nem era mais. Abre lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amado, exorto-vos como peregrinos e estrangeiros a vos absterdes das paixões da carne que batalham contra a alma. Oh, irmãos, Davi sabia. Davi passou por um momento de luta, um momento de dor, mas ele enxerga a Nova Jerusalém. Ele enxerga que a promessa que Deus tem para mim e para você é de eternidade. A promessa que Deus tem para mim e para você não é terrena. Tem noção disso, irmãos? Abre em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são...
Eu quero te convidar hoje a olhar para a eternidade, irmãos. Essa é a única razão que a gente prega o Evangelho. Eu sei que eu poderia profetizar aqui sobre a sua vida. Poderia falar: Deus abençoa, abre porta de empregos, Deus dá uma casa, Deus cura, Deus faz um milagre. E eu sei que Deus vai fazer, porque a Bíblia fala que os ouvidos dele não estão fechados, os olhos dele não estão tapados e os braços dele não estão encolhidos. Nosso Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais de Cristo Jesus. Não é isso que a Bíblia fala? Mas a gente perde o foco da eternidade, irmãos. A gente perde o olhar da eternidade. É por isso que a gente precisa saber contar os nossos dias, para a gente saber o tanto que a gente tem na terra. Esse tanto de tempo que a gente tem é só um segundo diante de Deus. É como um sopro. E talvez, irmãos, talvez esses últimos dias que você está vivendo na presença de Deus vai valer mais do que toda a tua eternidade. Porque o que vai contar é aqui e agora. Quando você chega lá diante do trono do Senhor, Ele vai olhar para você e vai falar: ué, como é que você viveu sua vida? O que você fez? Como é que você estava? Você tem noção, irmãos? A gente esquece de olhar para a eternidade. Davi, ele olha para a eternidade. Ele sabe com quem que ele tem que falar. Na hora da dificuldade, na hora do aperto, ele fala com Deus. Você está contando o seu problema para a pessoa errada. É com o Pai que você tem que falar. Evangelho de Mateus capítulo 6 fala que a gente precisa fechar a porta do nosso quarto e orar em secreto. E o Deus que está no secreto, Ele ouve a nossa oração. Não é assim, pastor Gilbão? Não é assim? Se Deus ouve a minha oração e a sua oração no secreto, é no secreto que a gente fala com Ele. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Davi, quando escreve esse salmo, e ele traz ali pro músico, eu imagino a expressão de Davi, não agora uma expressão de dor, uma expressão de alegria. Porque ali no título ele já deixa claro assim: para Jedutum, regente do coral, um salmo de Davi. Toma, Adriana, essa música é para você, toca, se vira. Ele já passou pela situação, agora o olho dele está na eternidade. Ele já contou os dias dele na terra e ele falou: eu entendi, minha vida é breve, mas eu sei que eu vou viver a eternidade. Eu perdi tempo, eu tropecei aqui, eu errei aqui. Meus inimigos estão aqui. Se o Senhor quiser, o Senhor me livra. Se o Senhor não quiser, o Senhor não me livra. Mas eu sei de uma coisa: não retira de mim o Teu Espírito Santo. Não retira de mim o Teu Espírito, Pai. Talvez eu passe por luta, talvez não. Talvez eu prospere, talvez não. Talvez eu cresça e amadureça, talvez não. Talvez eu me case, talvez não. Talvez eu tenha filhos, talvez não. Possa ver os meus netos, talvez não. Mas não retire de mim o Teu Espírito. O meu olhar tem que estar fixo na eternidade, irmãos. Você tem noção? Você entende? Porque no momento de dor e sofrimento, o salmista agora compreende que o chamado de Deus é para a salvação e é para a eternidade. Ah, meus irmãos, se você pudesse perceber, conhecer esse nosso Deus grande, esse nosso Deus maravilhoso, poderoso, que escolhe habitar no meu e no seu coração. Você sujo, pecador, cheio de falhas, cheio de defeitos. Deus olha para você, não com um olhar de justiça, mas um olhar de misericórdia. Eu imagino o Ray-Ban que Deus usa em formato de cruz. Deus olhando para mim, para você e a cruz. Ele olha assim, aquela perfeita criação, a qual ele diz lá em Gênesis: tá tudo certo, perfeito, bonitinho. Hebreus capítulo 12. Portanto,
Uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que nos foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e o aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Pense em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo vocês não ficarão cansados e nem desanimados. Se coloca de pé no seu lugar. Pergunto, como que a gente não fica cansado e nem desanimado? O autor de Hebreus fala para mim e para você: olha para Jesus. Jesus, ele suportou a cruz. Ele suportou ali o que foi proposto para ele, a humilhação, a acusação, por causa da carreira que estava proposta, irmãos. Sabe, irmãos, a gente precisa parar para meditar na palavra de Deus. A gente precisa parar para refletir na palavra de Deus. Deus fala conosco todo momento, todo tempo, mas a gente deixa a palavra dele de lado. Muitas das vezes a gente esquece de se relacionar com a Bíblia. Quando Jesus foi muito duro com os discípulos, eles vieram questionar Jesus e falar assim: olha, aquelas palavras que o Senhor disse incomodou um pouquinho. Você foi um pouquinho pesado, você foi um pouquinho duro com a gente. Aquela multidão que estava seguindo lá, você expulsou todo mundo, Jesus. E aí Jesus, com todo amor, ele fala para eles assim: então, se vocês quiserem ir embora, pode ir. Vai. Tá dura a palavra? Só que aí um discípulo olha para Jesus e fala assim: não dá. Jesus fala: por quê? Só tu tens palavras de vida eterna, irmão. Só tu tens palavras de vida eterna. Hoje a gente passou por algumas situações e a gente não deixou de orar para que cada pessoa que viesse para a igreja hoje fosse tocada pela eternidade. E se saísse aqui uma centelha ali de eternidade, ardesse no seu coração a eternidade, porque você sabe que seus dias aqui são breves. Você precisa amar mais, você precisa perdoar mais, você precisa cuidar mais. Você precisa se reconciliar. Aquilo que está quebrado, você precisa consertar. A palavra de Deus assim diz que tudo que o homem semeia, ele vai colher. Você já leu isso na Bíblia? Já ouviu pelo menos? Tudo que você semeia, você vai colher. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei se isso te anima ou te assusta, né? Que quando a gente pensa na colheita, meu Deus, o que será, né? Mas assim, daqui para frente, não interessa o que você está colhendo, não interessa o que você plantou, começa a plantar coisa boa daqui para frente. Porque se a palavra diz que tudo que você semear você vai colher, porque de Deus não se zomba. Começa daqui para frente a plantar coisa boa e deixa Deus trazer uma transformação na sua vida. A gente é peregrino aqui nessa terra, irmãos. O Senhor convida aí você para viver a eternidade. Você entende isso? Eu quis trazer isso para você só para mostrar como seus dias aqui são breves. Mas pode ter certeza, irmãos, a promessa de Deus para mim e para você é eternidade. E só você que quer viver eternidade, fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração. Oh, meu irmão, aquele que é eterno se revela nesta noite. Aleluia, Pai. Tu és um Deus eterno, Senhor. Tu és um Deus eterno, e aquele que é eterno se revela, Pai.
Ministra, Senhor, sobre cada coração nesta noite, Pai. Ministra sobre cada vida, Pai. Ministra eternidade. Eternidade. Aqui é só um sopro, irmãos. Aquela pessoa que você não vê mais, que você acha que não vai voltar, está lá na Nova Jerusalém, na Cidade Santa. Quando João vê uma grande multidão, ela está lá vestida de branco. No meio daquela multidão, ela só foi antes. Oh. Ah, meu irmão. Num momento, num piscar de olhos, antes a última trombeta. Se não morrermos, seremos transformados, seremos arrebatados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Essa é a promessa dele para mim e para você. Busca o reino dele, a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Esse é o nosso Deus e essa é a promessa que ele tem para mim e para você. Adora o Senhor, glorifica o nome dele. És adorado entre nós.
Bíblia diz assim que se com a tua boca confessar o Senhor Jesus e o seu coração você crê que Ele te livrou dos mortos, você será salvo. Porque com a boca a gente faz a confissão para a salvação, com o coração a gente crê para a eternidade. Sem emocionalismo, eu quero que você entenda, irmãos, entenda. Se o meu culto e o seu é racional, a nossa decisão precisa ser racional. Se você está afastado do Senhor, se você sente que você não está andando direito, se você entendeu que a sua vida é breve, mas você precisa voltar para o trilho, voltar para o eixo, agora é hora. É hora de você colocar a sua vida diante de Deus e deixar que Ele cuida. Para de confiar no seu próprio braço. A Bíblia diz assim: maldito é o homem que confia no homem e faz a força do seu braço a sua justiça. Coloca a sua vida diante do altar de Deus, irmão. Coloca a sua vida, coloca o seu coração diante de Deus. Eu quero chamar os pastores aqui. Você que precisa de uma oração, vem aqui na frente. Pode vir aqui, pastora, pode vir. Vem os pastores aqui. Você que precisa de uma oração, precisa de um momento. Deixa eu falar uma coisa pra você. A gente está em clima de Copa, pensa que isso aqui é só prorrogação. Deus está te dando só mais alguns minutinhos. Você precisa de uma oração, precisa colocar sua vida diante do altar de Deus. Você que sente, está andando no caminho, mas ainda precisa acertar algumas coisas. A hora é agora. O Senhor vem para buscar a igreja, uma noiva restaurada. E como eu falei, irmão, olha para a eternidade. Olha para a eternidade. Recebe a oração do ministro do Senhor aqui na frente. Recebe a oração daqueles que Deus levantou nesse lugar. E coloca o seu coração, a sua mente diante de Deus. E começa a olhar agora para aquilo que é do alto. Aleluia, louvado seja o teu nome. Se os pastores quiserem também, pode passar, sair, orar por alguém. Se a pessoa quiser confessar a Jesus, quiser se entregar, coloca, você unge essa pessoa, ora por ela. Deixa viver a eternidade. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Não acontecerá.
Nós te adoramos, Senhor. Bendizemos, Senhor Deus, o teu nome neste lugar. Cremos que tu és um Deus eterno, Pai. E nós somos feituras suas, Senhor. Outrora criatura, agora filhos de Deus, convidados para viver a eternidade contigo, Pai. Derrama, Senhor, da tua graça, Pai, sobre a tua igreja. Derrama, Senhor, da tua unção, Pai. Derrama do teu renovo. E acende, Senhor, a eternidade nos seus filhos, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glorifica o nome dele, aplauda o Senhor, irmãos. Aplauda o Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Você já entregou? Aleluias. Sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. O teu povo canta, santo, se ao rei dos reis, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Ô, meu irmão, olha para essa pessoa que está do seu lado aí, olha aí. Ela vai viver eternidade com você, você tem noção? Dá um abraço nela, perdoa ela, fala assim: eu te amo. A gente vai viver a eternidade juntos. A gente vai viver a eternidade juntos, irmãos. Não dá para brincar aqui, não dá para brincar. Isso é missão, irmão, isso é vida, isso é a palavra de Deus.